Senador Álvaro Dias, que está presidindo esta sessão, não é só o Rio Grande que está aqui presente com o senador Paim, comigo, mas o Paraná também, com Vossa Excelência, o senador Requião, que hoje está de aniversário. Empatamos. Vida longa, Parabéns ao senador Requião. Senador Requião, vida longa, muita saúde e um abraço à Maristela também. É inescapável a referência hoje, senador Álvaro Dias, Vossa Excelência abriu o seu pronunciamento falando do tema, o senador Paim falou do tema e eu também vou falar do tema. A Graziela não me ligou, senador Paim, mas não precisa a Graziela ligar. Não sei, acho que não ligou também para o senador Álvaro, não há problema. A Graziela Baggio é a líder dos aeronautas e aeroviários que tem liderado o movimento... O Ivan Martins me comunicou. De contatos com o governo, com a área do Poder Judiciário, para tratar disso. Então, a Graziela Baggio, não há necessidade, ela sabe que nós estamos acompanhando esse tema com muita atenção. Aliás, senador, a gente está vendo que não é só o problema do Aeros, é também, porque grave o problema do Aeros, diante das circunstâncias. Porque a aposentadoria complementar, cujo sistema foi montado pela administração pública, os servidores... E eu tenho a certeza que tanto com o senador Paim quanto com Vossa Excelência, senador Álvaro Dias, cada vez que o senhor entra num avião para embarcar para o Paraná ou para qualquer lugar, o senhor vai encontrar um comissário que não pôde ir para casa, contando com aquela aposentadoria que ele tinha direito, porque ele não recebe, então ele tem que continuar trabalhando. Ele está na Gol, ele está na Azul, ele está na TAM, e todos eles, invariavelmente, já identificam, o senador Paim, o senador Álvaro, certamente os deputados Rubem Bueno, que têm acompanhado esse tema, e comigo não é diferente. Na segunda-feira, aliás, na terça-feira de Carnaval, às 7 horas da manhã, fui tomar um café no velho aeroporto Salgado Filho, senador Paim, e o concessionário do café do embarque, que é o nome do café que tem ali, cabelos brancos. Senadora, desculpa ele fazer uma pergunta esta hora da manhã. E o Aeros, senadora? E eu disse assim, de fato, é uma pergunta triste essa, mas é para ver a angústia dessas pessoas que estão aguardando essa solução. E, invariavelmente, a gente encontra em aviões trabalhando, sejam comissárias de bordo, sejam comissários de bordo, sejam filhos ou dependentes de aposentados do Fundo Aeros. E como eu dizia, e o senador Paulo Paim também trata disso, não é só o caso Aeros, que é um caso específico porque eles acreditaram, usaram as suas poupanças no sistema de uma aposentadoria complementar para não depender exclusivamente da aposentadoria do INSS. O que eles fizeram? Contribuíram para receber depois essa aposentadoria complementar e hoje nada disso estão recebendo. Lembro também um caso emblemático dos senadores Requião e do senador Álvaro Dias, do aposentado Orlando Vaz, ocorrido recentemente no município de Cascavel, tão conhecido do Brasil, até pelo nome do município, no Paraná, mostrando uma parte trágica e triste do descaso do setor público em relação aos aposentados e pensionistas do nosso país. Cansado de esperar 2 anos por uma cirurgia do Sistema Único de Saúde, o SUS, e esse é outro problema, este aposentado de 84 anos, que fazia 4 anos, com fortes dores por causa de uma hérnia, perdeu a paciência e, num momento impensado e de fúria, realizou ele mesmo, no feriado de Carnaval, em casa, com o próprio estilete, a cirurgia para a retirada da hérnia, que se pode dizer uma autocirurgia. Por aí se pode imaginar o desespero do senhor Orlando Vaz. Trago hoje esse lamentável exemplo para ilustrar até que ponto chega o desespero sentido por muitos aposentados de nosso país.
A angústia do seu Orlando é a mesma sentida por muitos outros aposentados, inclusive daqueles que contribuíram para o falido fundo de pensão Aeros. No caso dos ex-funcionários do setor aéreo, a espera continua. São mais de 7 anos e 11 meses, sem respostas, sem desdobramentos na justiça. Não há, até o momento, por parte do setor público ou das instâncias judiciárias superiores, novos desdobramentos sobre esta verdadeira tragédia social, mesmo após decisão do juiz Jamil Rosa de Jesus Oliveira, da 14ª Vara Federal do Distrito Federal, que julgou procedente o pedido de determinar à União que indenize os participantes e dependentes titulares das falidas Varig e Transbrasil. Como mencionaram há pouco os senadores Álvaro Dias e Paulo Paim, o novo julgamento do caso Aeros deve ocorrer no próximo dia 12 de março. E estaremos lá acompanhando. Recebo, e isso deve ser o caso também dos senadores que me antecederam, diariamente mensagens de aposentados de todo o Brasil. Em todas as mensagens é nítida a desgastante espera por soluções reais, sobretudo o caso Aeros, ainda pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Essa decisão e esse julgamento deve prosseguir no dia 12 de março. Há mais de 280 dias, não são 28 dias, são 280 dias, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa, suspendeu o julgamento do recurso extraordinário RE 57.1969 sobre a indenização à Varig pela União por danos sofridos pela empresa em consequência da política instituída durante o Plano Cruzado de congelamento de tarifas vigente entre outubro de 85 e janeiro de 92. Mais recentemente, recebi também de Cândido Góes e de Elcion Zingano a imagem de um revoltado aposentado, ex-comandante da Varig, que se negou a dizer o próprio nome. A cena era tão chocante, chamou tanta atenção, e ele foi fotografado de costas, sem que soubesse, por Francisco Barros. Parabéns, Francisco Barros, por sua sensibilidade de identificar ali uma tragédia humana. O aposentado estava com as vestimentas de comandante e o uniforme da Varig, solitário, em frente à praia, sentado em cima de uma caixa de madeira. Tinha perdido a casa, parecia esperar por algo que não chega. Como disse o fotógrafo, era a imagem da desesperança. Mais uma vez, parabéns, Francisco Barros, por este gesto de revelar ao Brasil essa tragédia humana e essa imagem da desesperança. Uma atitude de alta sensibilidade humana. É preciso lembrar que milhões de aposentados e pensionistas também foram às instituições bancárias com muita dificuldade, às vésperas deste carnaval, para comprovarem que estão vivos perante o Instituto Nacional de Seguro Social. Isso é importante fazer, esta revalidação. Apesar da prorrogação do prazo, em outubro do ano passado, cerca de 4.700.000 brasileiros ainda não tinham realizado ou atualizado a renovação do seu cadastro junto ao INSS até a semana passada. Muitos segurados reclamaram da falta de divulgação e de esclarecimento pelo INSS. Acontece, senador, que acho que os bancos, onde muitos aposentados recebem essa aposentadoria, deveriam também auxiliar os seus clientes e correntistas e dizer: está na hora de fazer a atualização e o seu recadastramento. Por que não o fazem? Será que tem que esperar que só o INSS o faça? Ou a pessoa tem essa lembrança dessa obrigatoriedade? É importante lembrar, portanto, aqueles que estão nos acompanhando aqui, que o prazo para esta atualização do cadastro dos aposentados do INSS terminava na última sexta-feira, dia 28 de fevereiro. As 3 unidades da federação, onde há o maior número de pendências nessa atualização cadastral,
são Pará, com 21,83%, Acre, com 21,07%, Roraima, 20,48%, aqui no Distrito Federal, 45.450 pessoas, ou seja, 13,29%, ainda precisam comparecer à rede bancária para regularizar a situação até a semana passada, porque o prazo, como eu disse, venceu dia 28 de fevereiro. É lamentável que o desrespeito aos idosos continue. Recentemente, 180 mil beneficiários da Previdência foram prejudicados pela inoperância do sistema do INSS. Cadastrados que saíram cedo de casa para fazer a perícia médica necessária à concessão de benefício deram com a cara na porta nos postos de atendimento aqui na capital da República, no Distrito Federal. Não foi nos confins do Brasil, foi aqui no Distrito Federal. Esta é a forma de tratamento aos cidadãos que trabalharam duro e são vítimas da crônica burocracia brasileira, sujeitos a riscos como atendimento precário na saúde pública, má-fé de alguns planos de saúde, que na verdade são trambiqueiros, ressalve-se, a maioria são instituições muito sérias e muito responsáveis, ofensas no transporte coletivo, estão referido bem aqui na mobilidade urbana no pronunciamento do senador Paulo Paim, ou no trânsito, violência urbana e, lamentavelmente, maus tratos na família. Um calvário de vida, um inferno. Outro aposentado, Sérgio Dias Marques, 64 anos, morador de Pati do Alferes, no Rio de Janeiro, reclama dos atrasos nos pagamentos das aposentadorias. Cada dia que o INSS demora para repassar o recurso previdenciário, são menos recursos para medicamentos, para moradia ou mesmo para alimentação. Os pagamentos para pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, que recebem mais de um salário mínimo, vão começar nesta quinta-feira, amanhã, portanto, dia 6 de março, no nosso estado do Rio Grande do Sul. O valor que era pago sempre no primeiro dia útil do mês, desta vez, foi adiado em função do feriado do Carnaval. É até compreensível isso. É preciso, no entanto, destacar também que mais de 21 milhões de aposentados e pensionistas do INSS, de um total de 31 milhões e meio, recebem, ou seja, a maioria, mais de 70%, recebem o equivalente a apenas um salário mínimo, R$ 724. O número equivale a 71,6% de todo o universo de aposentados pelo regime geral da Previdência Social. Em 2005, essa proporção era de 67,8%, com 16 milhões e 300 mil segurados recebendo o piso nacional, segundo dados da Associação Nacional dos Servidores da Previdência e da Seguridade Social. Eu preciso aqui, por uma questão de justiça, senador Álvaro Dias, fazer um registro do esforço que o ministro da Previdência Social, o ministro Garibaldi Alves, que presidiu já esta casa, e o doutor Eduardo Gabas, que é o secretário executivo, realizam no sentido de modernizar os sistemas e atualizar o funcionamento do INSS. Adotaram um moderno processo de gestão na Previdência Social, resolvendo muito das pendências, mas ainda há um passivo a ser resolvido em relação ao atendimento cada vez melhor. E é isso que nós estamos cobrando aqui. Como eu disse, resguardando o trabalho que o ministro Garibaldi Alves e também do senhor Eduardo Gabas vem realizando, que já estive com eles e sei. Tenho certeza que hoje ou amanhã o próprio ministro vai ligar para falar que ouviu o discurso, porque é assim sempre que é esse acompanhamento. Isso é o papel de um bom gestor, mas, sobretudo, o papel de um agente público que tem respeito a esta casa. Não é o que acontece na regra geral. Porque quando a imprensa fala que esta casa produz pouco, esquece de dizer que a culpa não é desta casa. A culpa é do outro lado da praça, porque aqui nós somos sufocados por medidas provisórias e não é o poder legislativo o responsável por essa situação. Queria dizer também que o poder de compra decorre principalmente dessa política de reajuste dos benefícios com valores que sejam acima do mínimo. Basta que seja R$1 acima do mínimo e aí o reajuste que esse aposentado vai receber será aquele definido pelo governo, que é muito menos do que o percentual dado ao salário mínimo de quem está na ativa. Com isto, a tendência de que daqui a pouco não os 70%, mas 100% do sistema do regime geral da Previdência Social, do INSS, será
pela base do piso de R$ 724 ou do valor do mínimo que for naquela época. O aumento desse grupo de segurados tem sido menor do que o do próprio salário mínimo, pelo menos desde 1998. Assim, senador Álvaro Dias, em 2011, eu apresentei o PLS 76, que está agora na CAI, a Comissão de Assuntos Econômicos desta Casa, aguardando a apresentação do relatório, que está pronto desde o dia 12 de agosto de 2013, na relatoria do senador Ciro Miranda, aguardando a ser votado. Ele é favorável. O que diz esse meu projeto de lei? Todos os aposentados, a partir dos 60 anos, homem ou mulher, passam a não pagar imposto de renda. Independente, homem ou mulher. Já recebem tão pouco, e aqueles que devem ter uma outra renda, então eles deixam de pagar o imposto. Pode ser pouca coisa, mas esse pouco, na mão do aposentado, faz uma diferença. Segundo o presidente da Confederação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil, COMAP, Varley Martins, projeções feitas pela entidade mostram que até 2025, 9 em cada 10 aposentados do INSS estarão ganhando o piso, que é do salário mínimo. Desde 98, a perda acumulada de quem recebe acima do mínimo é de 77,6% a perda, por conta dos reajustes inferiores ao do piso dado a quem está trabalhando e está na ativa. Um aposentado de 76 anos que recebia cerca de 3 salários mínimos em 2008, hoje recebe o equivalente apenas a um salário e meio, e vai ser, ainda assim, vai reduzir ainda mais. O achatamento o obrigou a cortar o plano de saúde e a voltar a trabalhar. Enquanto isso, os fundos de previdência complementar, tema que foi debatido amplamente na Comissão de Assuntos Econômicos, nesta Casa, no ano passado, a meu pedido, conseguiram afrouxar por um ano o limite de tolerância para seus déficits, de 10% do patrimônio para 15%, segundo informação publicada na semana passada pelo jornal Folha de São Paulo. Com isso, os fundos de pensão de aposentadoria complementar que registraram perdas no mercado financeiro no ano passado e viram seus ativos derreter, terão até 2015 para colocar em ação planos de reequilíbrio financeiro. A tolerância vale apenas para as perdas em 2013. Segundo pesquisa da consultoria Gama, encomendada pela ABRAP, que reúne os fundos de pensão, dobrou o número de planos de previdência deficitários em 2013. O déficit somado até setembro de 2013 chega a 18 bilhões de reais. Uma verdadeira situação complicada, mais um esqueleto no armário. 1/4 dos planos de previdência, de fundos de pensão, de empresas privadas, mas, sobretudo, empresas públicas, registrou déficit acima de 15% do patrimônio entre 744 planos. O atual cenário econômico encarece, portanto, ainda mais os custos para aqueles que têm condições de contribuir mensalmente para a previdência complementar. Por isso, a importância desta Casa nos debates que envolveram os gestores dos principais fundos de previdência complementar estatais, como do Fundo de Pensão da Petrobras, o Petros, da Previ, que é do Banco do Brasil, do Postales, que é da ECT, e da FUNCEF, que é da Caixa Econômica Federal, por iniciativa minha, junto às comissões de assuntos sociais e também à Comissão de Assuntos Econômicos. É importante lembrar que os aposentados que contam com uma renda complementar acumulada ao longo de décadas têm menor risco de passarem por situação tão dramática quanto os do aposentado Orlando Vaz, citado no início do meu pronunciamento, morador de Cascavel. É preciso, por isso, assegurar rentabilidade aos sócios destes fundos, mas mais do que a rentabilidade, também a segurança para evitar que os trabalhadores que aplicam parte de suas rendas nos fundos de previdência complementar para evitar tragédias sociais como as do Fundo Aeros, lamentavelmente por erros de gestão ou uso equivocado dos recursos públicos, aposentados com mais de 80 e 90 anos estão sem receber a integralidade de suas aposentadorias. Ali eu faço questão também, senador Álvaro Dias, porque quando foi colocado na pauta de votação o agravo, a questão relacionada à defasagem tarifária da Varig no Supremo Tribunal Federal, queria também, por uma questão de justiça, fazer uma referência ao voto magistral, muito bem fundamentado da ministra Carmen Lúcia. Aquele voto é um voto que dispensa qualquer análise, porque de uma clareza, de uma sustentação técnica
e competência que a ministra fez justiça com os aposentados do Fundo Aeros e em relação às responsabilidades da União. Por isso, a má gestão pública e a realização equivocada de aplicações financeiras sobre os fundos de pensão são, sem dúvida, uma doença que precisa ser combatida na nossa sociedade. O descaso com a administração severa e minuciosa das finanças desses fundos de pensão, especialmente o das estatais, afetando os aposentados do país, é, portanto, fatal, com possibilidades de irreversíveis e irreparáveis danos às vidas de qualquer cidadão. Então, é por isso que nós aqui, com tanta frequência, abordamos esse tema, porque acreditamos que aquela velha máxima, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Espero que, com isso, e no dia 12 de março, o ministro Joaquim Barbosa cumpra com aquilo que havia assumido, colocando mesmo em pauta de votação, não adie mais, além desses 280 dias que já passaram, para que esse processo continue o julgamento iniciado com tanto brilho naquele voto da ministra Carmen Lúcia. Muito obrigado. Obrigado, senhor.